preocupar, quem sabe, de conhecer. Então, hoje nós vamos falar de mais um personagem. Você pode estar vendo aí, Blaise Pascal. Blaise Pascal é o nosso biografado da tarde. Mais uma vez, repito, se você não viu o restante das biografias, acesse o nosso canal Balé Literário, que você pode revê-las, compartilhe. Se você não conhece o nosso canal, acesse, tem outras pregações, ministrações, Balé Literário no YouTube, acesse e se inscreva se você não for inscrito e compartilhe entre seus amigos, ok? Hoje vamos falar de Blaise Pascal. Dar-vos-ei coração novo. Tem muita gente que não sabia. Sabe que Blaise Pascal era cristão? Muita gente não sabe disso. Vamos falar de homens aqui que talvez venha a lhe surpreender. Vamos lá. No início do século XVII, o Ocidente experimentou uma profunda mudança no campo da ciência e da filosofia. René Descartes, impressionado pela lógica matemática, estabeleceu um novo método para chegar ao domínio do conhecimento através do crivo da razão somente. O ponto central de sua filosofia era o de duvidar de tudo, exceto de sua própria consciência e de sua capacidade de pensar. Havia uma crença na racionalidade de um mundo totalmente mecânico e no poder da razão para entendê-la. Para Descartes, por trás de toda a máquina complexa da natureza, havia a crença da existência de uma mente racional. E esta podia ser conhecida mediante o emprego certo da razão. Esse quadro histórico foi um dos fatores para o surgimento do deísmo, uma religião natural da razão que cria numa divindade transcendente que abandonou sua criação ao governo de leis naturais. O cristianismo ainda não seria claramente rejeitado, mas essa mudança marcaria a ascensão da razão como fonte de autoridade última, que culminaria no século XVIII no iluminismo. Todos nós conhecemos sobre o iluminismo. Assim, o ceticismo, o racionalismo, o empirismo e o livre pensar nasceram. Matemático, cientista e pensador cristão, Blaise Pascal, uma das maiores figuras intelectuais do Ocidente, nasceu em Clermont-Ferrand, na França, a 19 de junho de 1623. Ele era filho de Etienne Pascal, brilhante advogado, e Antoniette Bégon, que morreu quando Pascal tinha 3 anos, deixando outras 2 filhas, Gilberte e Jacqueline. Pascal nunca estudou em escolas, pois o pai, muito apegado a ele, se encarregou de sua instrução. Mesmo quando, em 1631, a família mudou-se para Paris, a educação de Pascal permaneceu ao encargo do pai. Etienne desenvolveu um método diferente para educar o filho. Francês, latim, grego, hebraico, física, lógica e filosofia eram ensinados sobretudo por meio de jogos. Tudo isso despertava ainda mais a curiosidade do menino, que queria saber a razão de todas as coisas e não se satisfazia com explicações superficiais. Olha que lindo. Diante de uma explicação que não satisfizesse, pesquisava sozinho até encontrar uma resposta satisfatória. Aos 11 anos, suas experiências sobre os sonhos levaram-no a escrever um pequeno tratado dos sonhos, do qual não restou nenhum exemplar. Lamentavelmente. Já imaginou isso? Com 11 anos, sempre com a ideia de que se deve começar com coisas mais simples, Etienne fez questão que o filho se aperfeiçoasse nas outras disciplinas que não a matemática. Essa precaução serviu apenas para aumentar a curiosidade de Pascal, que passou a se divertir com figuras geométricas
que o pai lhe havia mostrado. Um dia, o pai pegou desenhando figuras geométricas com carvão no piso. Ele chegou sozinho até a 32ª proposição dos elementos em matemática de Euclides. A partir de então, Pascal pôde dedicar-se ao estudo da geometria. Aos 14 anos, Blaise Pascal participava das reuniões da Academia de Mersenne em Paris e nesses encontros apaixonou-se ainda mais pela matemática. Aos 16 anos, escreveu ensaio sobre as cônicas. Esse livro contém o Teorema de Pascal, do qual decorre toda a geometria projetiva dos séculos XIX e XX, sem a qual provavelmente não teriam sido possíveis a arquitetura moderna nem o desenho industrial. Olha que coisa fantástica. Isso com 16 anos de idade. Pascal, aos 19 anos, construiu várias máquinas de calcular, com um complexo mecanismo de engrenagens, e vendeu cerca de 50 máquinas. Essa invenção foi patenteada com o nome de La Pascaline e tornou possível a estrutura das modernas calculadoras. Aos 23 anos, ele tomou conhecimento da experiência de Evangelista Torricelli referente à pressão atmosférica e realizou a célebre experiência em Port-de-Dôme, dominada experiência do vácuo, provando que os efeitos comumente atribuídos ao vácuo eram, na verdade, resultantes do peso do ar. Com essa experiência, ele ratificou o peso do ar e o experimento de pressão dos fluidos, que esclareceu o paradoxo hidrostático. Em 1654, a partir de suas observações dos jogos de dados, desenvolveu os cálculos de probabilidades com um triângulo aritmético, que ficou conhecido como Triângulo de Pascal. Um dos últimos trabalhos dele nessa época é o Tratado sobre as Potências Numéricas. Pascal voltou ao tema em 1658. Um último estudo sobre a cicloide, curva descrita por um ponto de uma circunferência que gira sem deslizar sobre uma reta. No entanto, o trabalho excessivo minou a saúde de Pascal, que acabou ficando gravemente enfermo. Em 1648 ele passou por uma conversão cristã, mas seu fervor diminuiu depois da morte do pai e do ingresso da irmã Jaqueline na abadia cisterciense em Port-Royal de Champs, localizado no sul de Paris. Depois ele escreveu: divertimento, não tendo conseguido curar a morte, a miséria e a ignorância, os homens lembraram-se, para ser felizes, de não pensar nisso tudo. Em 1654, escapou da morte ao sofrer um acidente de carruagem numa das pontes de Paris. Ele passou a sentir uma grande repulsa pelo mundo e mergulhou num silencioso desespero. Sentia-se abandonado por Deus. A crise foi superada na noite de fogo de 23 de novembro deste mesmo ano. Ao ler o capítulo 17 do Evangelho de João, Pascal passou por uma profunda experiência de conversão. A partir desta data, ele experimentou intensa segurança, alegria e paz em Jesus Cristo. E em recordação daquela noite, ele escreveu sua conversão num pergaminho que ele costurou como um lembrete em seu casaco, encontrado por um empregado alguns dias após a sua morte. No ano da graça de 1654, segunda-feira, 23 de novembro, dia de São Clemente, Papa Marte e outros do martirológio, véspera de São Crisógono, Marte e outros, desde cerca de 10h30 da noite até cerca de 00:30. Fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos cientistas. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo, Deus meu
et Deo vestrum, Deus meu e vosso Deus. Teu Deus será meu Deus. Esquecimento do mundo e de tudo, exceto de Deus. Só se encontra pelas vias ensinadas no Evangelho. Grandeza da alma humana. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Alegria, 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 pranto de alegria. Eu me separei dele. Desde quero me fontem a que vive. Abandonaram a mim fonte d'água viva. Meu Deus, me abandonarei. Me abandonareis, que eu não me separe dele eternamente. Esta é a vida eterna, que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Separei-me dele, fui dele, renunciei a ele, crucifiquei-o, que nunca seja separado dele. Ele só é mantido pelas vias ensinadas no Evangelho. Renúncia total e doce. Alegria eterna por um dia de provação na terra. Não obliviar sermones tus. Amém. Não me esquecerei das tuas palavras. Amém. Durante 8 anos ele escondeu esse texto em seu casaco. Ele não contou a ninguém dessa experiência, nem mesmo a sua irmã Jaqueline. Era seu segredo pessoal, seu memorial da presença da graça em sua alma. E seguiu-se uma aproximação com Porto Royal, se dedicando ao estudo das Escrituras e lendo especialmente as obras de Agostinho de Hipona, provavelmente o escritor que mais o influenciou. Pascal resolveu escrever uma apologia àqueles que eram indiferentes ao cristianismo, mas não pôde concluir o trabalho em virtude de sua morte. Os fragmentos dessa obra, escritos entre 1657 e 1658, foram reunidos no volume intitulado Pensamentos. Nesse livro, Pascal demonstra ser um apologista que acredita que o coração é a chave da espiritualidade. Em seu entendimento, Deus pode ser percebido não pela razão, mas pelo coração. Para trazer alguns homens à fé, Pascal aplica a ela seus cálculos de probabilidades. Ele sabia que era necessário lembrá-los dos riscos que estavam em jogo. Daí a célebre aposta em que desafiava os homens a apostarem suas vidas na possibilidade da fé cristã ser verdadeira. Para Pascal, não podemos ver a Deus, como também não podemos comprovar a veracidade do Evangelho a ponto de excluir todas as dúvidas possíveis. Somente podemos descobrir se o cristianismo é verdadeiro ao apostarmos nossa vida inteira nele. Na entrega da nossa razão, é importante apostar que Deus existe, porém optar pela não existência de Deus é arriscar perder a vida eterna. O valor da aposta, a nossa razão, é mínimo, comparado ao prêmio que pode ser ganho. Se aquele que apostou em Deus estiver correto, ganhará tudo, mas não perderá nada se sua escolha se revelar errada. Contudo, para ele, a fé é dom de Deus, jamais afirmaremos que é um dom da razão. Descartes, através de sua dúvida metódica, tentou chegar àquilo que ele entendia ser a primeira verdade. O eu é uma coisa que pensa. Enquanto a maioria dos filósofos seguia quase que exclusivamente Descartes, que defendia o racionalismo e a especulação aplicados a toda e qualquer forma de ciência, Pascal entrou em choque contra esses conceitos. Ele condenou tanto o uso de Deus em Descartes, que serviria apenas para objetivar o mundo, quanto o eu racional, puro pensamento. Dos pensamentos, 4 são críticas a Descartes. Escrever contra os que aprofundam demais as ciências, Descartes, aqui ele se propõe a escrever futuramente contra Descartes, por causa da importância excessiva dada por este à razão. Não posso perdoar Descartes. Bem quisera ele, em toda a sua filosofia, passar sem Deus, mas não pode evitar de fazê-lo, dar um piparote para pôr o mundo em movimento. Depois do que? Não precisa mais de Deus. Deus, como se revela na Escritura, não é o Deus do argumento racionalista.
que é mera hipótese, invocada para tornar viáveis outras hipóteses. Descartes, inútil e incerto. Descartes, cumpre dizer, grosso modo, isso se faz por figura e movimento, porque isso é verdadeiro. Mas dizer quais e montar a máquina é ridículo, pois é inútil e incerto e penoso. E ainda que fosse verdadeiro, não acreditamos que toda filosofia valha uma hora de trabalho. Pascal acaba afirmando que não vale a pena gastar tempo com a filosofia de Descartes. Sua crítica é dirigida especialmente contra o método e a mentalidade geométrica cartesiana, que pretendiam reduzir tudo a ideias claras e distintas. Segundo Pascal, o método geométrico é válido para as ciências exatas, não para as ciências humanas, nas quais, em vez de ideias claras, prevalecem as complexas, mas não menos verdadeiras. Pascal não condena totalmente o método geométrico, rejeita apenas a pretensão de aplicá-lo a qualquer verdade, em especial a fé cristã. O erro de Descartes consiste em ter exagerado a importância da razão, negligenciando a contribuição do coração. Como ele diz, a verdade de Deus não pertence à pura ordem geométrica, nem à pura ordem física. O Deus vivo não é uma proposição, nem um fenômeno. Deus deve ser sentido, e é o coração que sente a Deus, não a razão. Esta é a fé, Deus sensível ao coração, não a razão. Mas, como resume D.G. Preston, para Pascal, a única hipótese, que é a da criação à imagem divina, seguida pela queda, explica nossa situação desagradável. E, mediante o Redentor e Mediador junto a Deus, oferece a restauração do nosso estado de retidão. Portanto, a fonte de autoridade é Jesus Cristo, que leva o homem a conhecer sua miséria. Conhecimento de Deus sem o da própria miséria faz o orgulho. O conhecimento da própria miséria sem o de Deus faz o desespero. O conhecimento de Jesus Cristo encontra-se no meio, porque nele encontramos Deus e nossa miséria. Olha que coisa linda que Pascal escreveu. E depois, sem Jesus Cristo, o homem permanece no vício e na miséria. Com Jesus Cristo, o homem está imune do vício e da miséria. Nele está a nossa virtude e toda a nossa felicidade. Fora dele não há apenas vício, miséria, erros, trevas, morte. Melhor, fora dele há apenas vício, miséria, erros, trevas, morte e desespero. Reconhecendo Jesus Cristo como o centro e a razão de tudo, o homem encontra consolo e descanso. O homem primeiro deve saber-se nada para conhecer a Deus. Sabendo-se nada, torna-se tudo. Mas Deus não é conhecido somente pela razão, mas de forma imediata e intuitiva num coração, por meio da fé, que leva o homem a compreender que Deus existe e que se revela em Cristo. É o coração que sente Deus, não a razão. Isto é fé. Deus perceptível pelo coração, não pela razão. O coração tem suas razões que a razão não conhece. Essa frase, Pascal. O coração tem suas razões que a razão não conhece. Ele também diz: as provas metafísicas da existência de Deus estão tão remotas dos modos dos homens raciocinarem e tão complexas que produzem pouco impacto. E mesmo se ajudasse algumas pessoas, o efeito duraria apenas uns poucos momentos. Enquanto acompanhavam a própria demonstração, mas uma hora mais tarde temeriam que tivessem feito um engano. O que ganhavam por meio de sua curiosidade, teria perdido por meio do orgulho. Isso é o resultado de um conhecimento de Deus atingido sem Jesus Cristo. E de modo contrário, os que chegarem a conhecer a Deus através de um mediador têm consciência do seu próprio estado indigno. Para Pascal, somente a Escritura, que segundo familiares ele conhecia de cor, explica tanto a miséria do homem como sua grandeza, assim como aponta a Jesus Cristo crucificado como o único Redentor dos seres humanos.
A Igreja Católica até então não havia repudiado as doutrinas da graça de Agostinho, mas as relegara ao porão do esquecimento. Após o Concílio de Trento, a defesa dos jesuítas do livre-arbítrio enaltecia as boas obras dos homens a ponto de desvalorizar a obra redentora de Cristo. Como Bruce Shelley descreve, os mestres da riqueza e os confessores do poder eram os jesuítas, homens treinados para se movimentarem no mundo urbano da realeza. Seu papel de guia espiritual dos reis e dos nobres fez os seguidores de Inácio de Loyola peritos em psicologia. Eles aprenderam a minimizar o trovão do Sinai e a curar as neuroses do remorso pelo desenvolvimento de habilidades do raciocínio sofístico. Alguns especialistas na ciência da casuística eram intérpretes rigorosos da lei moral, enquanto outros eram tolerantes. Os jesuítas eram indulgentes, diziam que era possível reter a verdade por reserva mental, ou mesmo mentir se houvesse um grande motivo. Eram tão permissivos em relação à pecaminosidade humana que muitas pessoas honestas chegaram a protestar em relação ao que lhes parecia uma graça barata, isto é, perdão sem contrição. Já falou sobre Agostinho aqui em nossas biografias. Se você não viu, acesse o nosso canal Balaio Literário. Lá tem todas as biografias. Conheça sobre a vida de Agostinho, é fantástico. Ele prega sobre a soberania de Deus, sobre a graça de Deus, independentemente das obras humanas, e prega contra esse humanismo exagerado, que coloca o homem como livre agência da sua salvação. Um abraço para nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nossa irmã Francisca de Assis Rodrigues, Maria Lúcia Xavier, paz para todos, Andréa Bandeira, Dinalva Andrade, nossa irmã Caçula, Bianca Guedes, Cláudia Juvina, Everaldo, Nubiane Galvão. No Instagram está acompanhando Emanuel Lázaro, Givaldo Medeiros, Antônio Epitácio, Ceicia Ferreira, que diz graça e paz, boa tarde, e Adson Bento. E Ceicia Ferreira pede para o senhor repetir aquela frase: o coração tem suas razões, que até a razão se conhece, né? Eita, que menino inteligente, já decorou. Muito obrigado, Repete. grande Ceicia, pela sua participação e também pelo bolo que trouxe. Acabei de tomar o cafezinho, já tinha comido um pedacinho do bolo aqui, o meu cafezinho na minha caneca abençoada, e o bolo tá uma delícia. Já comi, Raquel também, só falta Esther. Ó, Esther comeu agora, tá dizendo, gritou ali de longe, ela comeu, tá uma delícia. Se tiver mais, não esqueça de nós. Repete a frase. Repetir a frase, Blaise Pascal, pra você ver, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. A frase é fantástica. O coração tem razões. Oxe, cadê? Tá aqui, peraí. Calma, minha gente. A frase eu vou até anotar depois, é muito interessante. Coração. Terceiro. Oxi, pra mim. Cadê? Olhando no canto errado. Tinha mais grifado, porque eu gosto de grifar os livros. O coração tem suas razões que a razão não conhece. O coração tem suas razões que a razão não conhece. Esse é o grande cientista, matemático, inventor Blaise Pascal, que muita gente nem sabia que era cristão. O homem de inteligência, acima da média. Mas ele conheceu a Deus. É interessante o que ele diz aqui, porque ele diz que de fato conhecer a Deus não é só na razão. A razão não conhece a Deus. Vai igual aquilo que Paulo vai dizer, que o homem natural não compreende as coisas espirituais
que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? E Pascal diz, a gente tem que usar a razão, mas Deus ele é crível pelo coração, o que ele diz pela fé, né? O coração ele vai falar sobre isso, é algo além da razão, não coração, né? Órgão. Vamos lá. A mais agressiva oposição aos jesuítas veio do jansenismo, movimento de renovação da teologia agostiniana. Esse movimento teve início com o bispo de Ypres, Cornélio Jansen, holandês que conhecia profundamente o pensamento de Agostinho sobre o pecado e a graça. Ele havia chegado à conclusão de que a igreja precisava ser reformada e que parte desta devia consistir numa redescoberta das doutrinas de Agostinho sobre a graça e a predestinação. Como diz aqui, nessa época a igreja católica, que no começo era agostiniana, começou a deixar Agostinho, né, de lado. Em 1656, Pascal foi chamado à abadia de Port-Royal, nos arredores de Paris, para auxiliar Antoine Arnaud, membro do Colégio de Sorbonne, a escola de teologia da Universidade de Paris, e sua irmã, a abadesa Angélique, ameaçados de excomunhão por causa de suas posições jansenistas e para defendê-los dos ataques dos jesuítas. Esse mosteiro adquiriu uma reputação de devoção que atraiu não só outras mulheres, mas também um grupo de homens devotos, chamados solitários, que viviam no edifício próximo de Port-Royal sem nunca entrarem nele. Pascal entrou na luta e escreveu as cartas provinciais, que circularam anônimas em janeiro de 1656 e março de 1657, nas quais, com fino humor e profunda perspicácia teológica, atacava os jesuítas. Ele satirizou a desonestidade intelectual e a hipocrisia moral dos jesuítas, que eram a facção dominante da Igreja Católica Francesa. Seu êxito foi completo. Iniciada como um embate intelectual para ajudar um amigo, a escrita das cartas provinciais acabara por empenhar Pascal na luta contra os casuísticos, depois contra os jesuítas, depois contra o Papa. Inocêncio X havia condenado o jansenismo em 1653. Pascal foi o primeiro intelectual a insurgir-se contra a censura, o totalitarismo e a mentira. Pela verdade contra a calúnia, disse que até o cardeal Jules Mazarin, inimigo dos jansenistas, não pôde conter o riso ao ler a primeira das cartas. Por todas as partes, as pessoas riam dos jesuítas, e as tentativas de refutar as cartas provinciais viraram motivo de piada, por lhes serem muito inferiores. No entanto, após o falecimento de sua irmã Jaqueline em 1661, Pascal decidiu parar de escrever as cartas. Ele disse: esteja eu sozinho ou à vista de outros, todas as minhas ações estão à vista de Deus, que irá julgá-las, e para quem eu as tenho devotado. Em 19 de junho de 1662, após contrair uma doença grave, morreu em Paris, depois de grande sofrimento que suportou com coragem. Suas últimas palavras foram: que Deus não me abandone nunca. Tinha, preste bem atenção, 39 anos de idade. Já pensou? Morreu muito novo. Uma mente dessa, um cara inteligente desse, não é? A gente fica pensando, 39 anos. Após sua morte, a Igreja Católica e o rei Luís XIV conseguiram vencer o jansenismo. A abadia de Port-Royal foi destruída em 1668 e o movimento se viu obrigado a buscar refúgio na Holanda. Olha que coisa, né, interessante. Deus faz as coisas como Ele quer, e Deus se utiliza da inteligência dos homens como Ele quer, e Ele retira os homens quando Ele quer, não é? Nós vamos ouvir também aqui
de outras biografias mais famosas, né? Como Charles Spurgeon, como Jonathan Edwards, um grande filósofo também, né? Grande pensador, que morreu por causa de uma vacina, né? Enfim, a gente às vezes não entende o mover de Deus. Já pensou se Pascal vivesse 80, 90 anos, o que esse homem ainda poderia ter produzido ainda para a fé cristã? Mas Deus, né, tem os seus limites e a gente só tem que aprender daquilo que Ele permitiu que a gente conhecesse. Ok? Bem, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Hoje falamos de Blaise Pascal. Espero que tenha sido, né, esclarecedor nesta tarde, como foi também para mim. Eu li esse livro, está aqui em 2015. Foi a data que eu comprei este livro, 2015. Tá dando para ver, cara? Tá. Tá. Depois eu vou fazer assim, tá? Comprei em 2015, li todo, né? E agora relendo, redescobrindo, tanta coisa, né, interessante vem à minha mente. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar passando esse conhecimento para vocês. Infelizmente nem todo mundo, né, gosta, mas aqueles que gostam só têm a aprender e a crescer na sua fé. Bem, Deus abençoe, muito obrigado. Lembrando que hoje à noite, 7h30 da noite, temos a nossa gincana. Muito obrigado pela sua atenção. Se puder, o quê? Todos podem participar da gincana, independentemente, né, de ser da igreja ou não. É aberto para todos participarem. Se você puder, se inscreva no nosso canal Baléu Literário, reveja outras biografias importantes que tem lá, compartilhe com seus amigos e irmãos. Vamos orar? Pai, damos-te graça nesta tarde. Muito obrigado por cada um dos teus filhos que participaram conosco. Dá-lhes a tua graça, Pai querido, a cada dia. Possamos aprender com essas biografias de homens que se dedicaram ao Senhor, se dedicaram à ciência, se dedicaram ao saber, para engrandecimento do teu reino, para louvor do teu nome, para que mostrar ao Deus que pessoas inteligentes podem e devem crer em Deus. Crer em Deus não é sinônimo de ignorância, pelo contrário, quanto mais inteligente, mais conhecemos as coisas de Deus e louvamos a esse Deus que nos criou. Ajuda-nos em tudo, possamos entender como Blaise Pascal entendeu a grandeza da tua palavra, ó Deus, conhecer cada vez mais a